Olha, agora a gente confere atualizações do caso Master, isso porque, se não ocorrer uma nova prorrogação, a Polícia Federal tem mais um mês para entregar ao ministro André Mendonça, do STF, o inquérito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master de Daniel Worcaro pelo Banco de Brasília. A gente confere a matéria no portal Metrópolis. Vamos lá. Nova matéria aqui sobre Banco Master. Então, deixa eu até ver se eu tenho essa matéria aqui, ó. PF tem um mês para entregar inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Então, caso não tenha uma nova prorrogação, esse é o prazo que a PF tem para entregar ao ministro André Mendonça esse inquérito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Em 18 de março, o relator prorrogou a investigação por mais 60 dias. Agora, na metade do prazo, os investigadores trouxeram novos elementos que culminaram na prisão do ex-presidente do banco aqui de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Ao acatar o pedido da corporação por mais prazo para concluir o inquérito, Mendonça considerou a complexidade do caso, o alto volume de documentos apreendidos e a necessidade de análises técnicas mais profundas. Uma nova prorrogação do inquérito também não é descartada devido aos novos fatos que surgiram e que ainda podem aparecer no processo, além da expectativa de delação do próprio Daniel Worcaro. O BRB entrou na mira da Polícia Federal por suspeitas de irregularidades envolvendo a compra de ativos do Master no valor de mais de 12 bilhões de reais. A Polícia Federal apura a suspeita venda de falsas carteiras de crédito consignado do Banco Master para o Banco de Brasília. E aqui a matéria explica essa relação entre Master e BRB, que a gente já vem contando aqui para vocês desde o ano passado, desde a insolção do Banco Master. E aqui a matéria também fala sobre os novos elementos. Paulo Henrique Costa foi preso na última quinta-feira, na quarta fase da Operação Compliance Zero, ele que é suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas para falar mais sobre isso, a gente vai chamar o nosso colunista, Demétrio, que já está na linha com a gente. É isso mesmo, produção? Me contem. Então vamos lá, vamos chamar... Oi, Demétrio, já está aqui do meu ladinho. Conta pra gente novidades, sempre que tem novidade do caso Master é com ele. Então já conta pra gente o que temos de novidade nesse caso. Muito bom dia. Bom dia, a gente traz duas matérias ontem, uma hoje, sobre a situação do caso Master e também relacionado ao BRB, né? No caso do Master, a gente contou ontem sobre, na quinta-feira, quando teve a prisão do Paulo Henrique Costa, também foi preso um advogado chamado Daniel Monteiro. O que se discute, né? Ele montou empresas, montou 6 empresas. Essas 6 empresas tinham nomes italianos, como Milano, acho que Abbiamo. E essas 6 empresas eram todas SAs e elas pertenciam a fundos da REAG. Elas tinham como único objeto fazer compra e venda e aluguel de imóveis e aquelas holdings não financeiras. E eram todas elas controladas, tinham como diretor um cunhado dele, o Hamilton. E aí eram essas empresas que registravam os imóveis que seriam ou que foram doados, digamos assim, ou entregues ao Paulo Henrique Costa, que a Polícia Federal diz ser propina. E aí a gente conseguiu identificar que, na verdade, pessoas ligadas ao Daniel Monteiro, a esse advogado, que parece ser a pessoa que estruturava essas operações para o Daniel Worcaro, elas tinham 21 empresas, controlavam 21 empresas, eram diretores de 21 empresas, que tinham ali quase 900 milhões de reais em capital, em propriedades, em ativos. São empresas todas idênticas, ou seja, que têm essa mesma característica que a gente está trazendo, que foi mostrado pela Polícia Federal e que está na decisão do ministro André Mendonça. Ou seja, elas eram todas SAs, todas fundadas na mesma época, essas que seriam para pagar propina do Paulo Henrique Costa, por exemplo, foram todas criadas numa janela basicamente de 2 dias, se não estou enganado, 12 e 13 de fevereiro do ano passado.
Essas 21 empresas que a gente está citando também foram criadas no mesmo momento. Por exemplo, em março e abril de 2024, o irmão do Daniel Monteiro, que é o Davi Monteiro, ele abriu 5 empresas, todas elas com fundos da REAG, todas elas sociedade anônimas, todas elas para gerenciar patrimônio, todas elas com nome parecido. E aí o que a matéria traz, a Polícia Federal não deu indícios ainda de que sabe para que existiram essas empresas. Mas se a lógica é que as empresas, todas com nome de italiano, fundadas numa janela de poucos dias entre fevereiro e janeiro, serviam para pagar propina ao Paulo Henrique Costa, é bem possível que empresas montadas numa mesma época, também com fundos iguais, também SAs, também em nome de parentes do Daniel Monteiro, advogado preso, também servissem para pagar propina. E aí a discussão é, quem será que são essas pessoas? Para que serviam essas empresas? Por que elas movimentam 900 milhões de reais? Por que precisavam ser entregues para serem dirigidas por alguém de confiança do Daniel Monteiro? São todas questões que a gente traz ali que cabe à Polícia Federal tentar desvendar. Bom, mais lenha na fogueira para a Polícia Federal, né, Demetrio? E mais uma sobre o BRB. BRB, que ainda, inclusive, acabei de falar, né? BRB, que agora a Polícia Federal precisa enviar os dados, as informações para o Supremo Tribunal Federal. BRB, que não havia entregado o relatório com o valor de fato que está devendo. Celina Leão, agora com um problemão na mão, tenta se desvencilhar de Ibanez Rocha e tenta agora procurar ajuda com o governo federal. Lembrando que a Celina sempre tentou se desvencilhar, foi do governo federal. Agora busca ajuda aí com o presidente Lula. Demetrio, te agradeço muito pela participação. Demetrio Vecchioli aqui no Contexto Metrópolis. Mais matéria do Demetrio lá no portal metrópolis.com. Obrigada, até a próxima.